finalizar, eu vou mostrar alguns exercícios e quero que vocês executem esses exercícios. Façam esses exercícios em casa. Eu vou só mostrar um pouquinho mais, nem muito complexo, nem muito simples. E depois vocês em casa vão fazer os diferentes itens, tá bom? Vamos escolher, por exemplo, o segundo. Se a gente escolher o segundo, ele é um pouquinho diferente, né? Desse primeiro aí, mas dá para analisar a lógica. Vamos substituir esse código aqui no JSEDU e vamos tentar executar. O que acontece, né? O exercício, vamos voltar aqui para fazer uma prática que é importante. Colocar um enunciado para a gente sempre lembrar do que a gente está fazendo, que é outro probleminha também. Muitas vezes a gente não interpretou o enunciado do problema e a gente está fazendo outra coisa, porque a gente não analisou o que era pedido. Então, vamos olhar o enunciado, vamos passar aqui para o JSEDU e colocamos aqui na frente, né? Aí, lembrem de colocar barra asterisco para que ele vire um comentário, né? Ele não vai ser considerado código do programa. Mas você vai conseguir visualizar e lembrar o que era pedido. Determine quais números vão ser impressos em cada for. Nesse caso aqui é um único for. E eu quero ver o que esse alete vai imprimir a cada repetição. Vamos lá. Vamos analisar antes da execução se a lógica está legal. Vejam. O contador começa em 0, o limite é 100, só que tem um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? O incremento, ixi, vocês vão falar, meu pai, nunca vimos isso? Será que nunca viram? Se não viram, eu vou explicar. Isso aqui é uma forma abreviada de você incrementar o contador em 10. É a mesma coisa se eu colocasse I igual a I mais 10. Só isso. Só que diferente, né? Aí, se ele vai incrementar em 10, a cada repetição o contador soma 10 e soma 10. Então, vamos lá. Se a gente executa e ele começa com 0, a primeira vez, o que ele imprime? Ele imprime 0. Quando ele vai para a segunda repetição, ele incrementou já em 10, depois do alete 0, ele incrementa em 10. Aí, 0 mais 10... ele vai imprimir no novo passo, ele vai imprimir 10. Aí, no outro passo, ele vai imprimir 20, depois 30, depois 40. E quando que ele para? Vamos lá, condição de parada. E quando essa condição de execução vira falsa. Quando ela vira falsa quando esse contadorzinho seja maior ou igual que 10. Se a gente chegar a 90, que vai ser, 90 ainda vai ser menor que 100, não vai? Ele vai imprimir 90. Agora, quando a gente somar 90, né, aqui, mais 10, ele vai chegar a 100. Como 100 não é menor que 100, vira uma condição falsa, então ele só vai imprimir os números entre 0 e 90. Então, vai imprimir 0, 10, 20, 30. Vamos rodar para ver se é verdade? Rapidinho. Ele imprime o 0, imprime o 10, imprime o 20, 30, 40, 50. E aí vai. E qual é o último? Vamos lá. 90 é o último. Foi o que a gente analisou. Perfeito. Gente, eu vou finalizar por aqui. Eu vou querer que vocês façam esses exercícios. Eu quero também que vocês façam esses últimos exercícios aqui que estão nos últimos slides. E eu só vou falar um pouco desses exercícios aqui, que eles servem como exemplos. Para vocês verem que existem, além desse uso natural, esse uso comum que a gente mostrou, existem outros usos que também são válidos do for. A gente pode aproveitar essas cláusulas. Por quê? Porque a cláusula de inicialização e a cláusula de incremento, elas são opcionais. O que significa opcionais? Que elas nem sempre você é obrigado a colocar. Por exemplo, esse primeiro aqui, ele ignorou
a inicialização e o incremento, só deixou a condição de execução. Nesse caso, a gente está imitando o quê? Não parece o while? Exatamente. Ele faz o while. É como se ele estivesse imitando o while. Ele funciona igualzinho. Ele vai executar enquanto essa condição seja verdadeira. Mas para quê, né? Vocês vão falar, eu já tenho while, para que eu vou usar um for? Exatamente. Também não sei. Mas dá para fazer. Para quem gostar de for, sempre usar for, pode usar. Certo? Vamos ver outros usos interessantes. Depois vocês olham. Esse segundo aqui é muito legal porque ele mostra que você pode usar vários contadores. Como que vários contadores? Eu quero incrementar 3 contadores, 2 contadores ao mesmo tempo e eles andarem em paralelo. Pode fazer. Aqui no 2 eu usei o contador 1, o contador I e o contador J. Então, perfeito. Eu posso ficar andando e inicializar os 2 contadores em 0. Por quê? Porque eu posso colocar dentro da cláusula de inicialização várias inicializações separadas por vírgula. Não esqueça, separadas por vírgula. Para eu passar para a próxima cláusula, só ponto e vírgula. Entre cláusulas, ponto e vírgula. Dentro, eu faço uma listinha separadas por vírgula. Se eu inicializei, pela lógica, eu quero incrementar os 2 contadores. Então, eu teria que incrementar o I, aí FI. Na cláusula incremento e decremento, eu vou ter também I++, vírgula, J++, porque me interessaria incrementar os 2. Olha que eu uso legal, super prático em aplicações. Você vai ver que existem aplicações que vai ser muito legal, na lista você vai ver, a gente ter esse uso. Eu vou mostrar rapidinho outros usos, muito rápido para finalizar nossa aula e não estender o tempo. Gente, olhem isso aqui. Isso aqui é a condição de execução. Ficou grande, um pouquinho grande. Ela tem 2 condições e elas estão relacionadas com o operador lógico. Nunca tinha visto isso? Bom, o que significa? Que a condição, ela não é simples. Ela não necessariamente ela é simples, uma simples comparação. Ela pode ser qualquer expressão lógica. Lembram das expressões lógicas? As expressões lógicas são aquelas expressões que elas retornam sempre um valor verdadeiro ou falso. Uma condição, já seja no while, já seja no for, já seja no do while, a condição, ela precisa retornar valores lógicos, ou verdadeiro ou falso, porque enquanto ela é verdadeira, ela permite que a repetição aconteça, se faça a execução. Quando ela vira falsa, comando de parada, critério de parada. Então, ela não é mais uma expressão lógica. E se vocês lembrarem da aula de expressões lógicas, uma expressão lógica pode envolver qualquer operador. Operador relacional, operador aritmético, operador lógico. E pode ser tão grande como você precisar. Ela só precisa retornar um único resultado. E esse resultado precisa ser o verdadeiro ou falso. Muito interessante. Eu vou fechar só aqui com essas 2 últimas. Rápido, muito rápido, para a gente ter o tempo. Vejam, essa quinta usa funções aritméticas, ou funções, a gente chama de funções aritméticas, ou funções matemáticas da linguagem. Raiz quadrada, potência. Posso usar esse tipo de funções nas condições de inicialização, nas condições de execução. Posso, perfeitamente. E no sexto, aqui, o interessante é ver esse incremento e decremento. Ixi, tem decremento. Quando que eu faço decremento? Eu posso contabilizar com decremento? Posso, porque eu começo com um número maior e vou decrementando e funciona do mesmo jeito que se eu tivesse feito na forma natural. Irá aumentando do número menor para o número maior. Vai ter o mesmo número de repetições, né? Só que o que muda? O que vai mudar vai ser a condição da comparação com o limite. E outra coisinha interessante aqui é o uso da divisão. Posso usar divisão? Sim. Com divisão eu não estou decrementando, só que eu estou fazendo um decremento diferente. Então, quando incremento ou decremento, eu posso utilizar soma, subtração, multiplicação e divisão. Isso aí é novo para vocês, eu acho. Vou deixar para vocês testarem depois com exemplos ali e façam os exercícios que deixei aqui, tá bom?
vou finalizar por aqui. Vou desejar um bom trabalho e um ótimo dia. Bom trabalho. Tchau, certo?